Um novo movimento tem avançado de maneira muito nítida entre os evangélicos do Brasil atualmente. São as chamadas igrejas freestylos. Já ouviu falar sobre isso? Talvez não com esse nome, mas eu tenho certeza que você sabe do que eu vou falar no episódio de hoje. Então, fica comigo até o final, porque nós temos uma reflexão importantíssima a fazer sobre esse fenômeno. Antes da gente falar sobre esse vídeo, fica aqui o meu convite para você participar desse projeto com a gente. Clica ali em Seja Membro e dá uma olhadinha na lista de pacotes que nós temos para você se tornar membro. Tem pacote de até R$ 7,99. Escolha um, faça parte do projeto e você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Bom, freestyle, como você imagina, é uma combinação de duas palavras no inglês, que calha muito bem com relação ao movimento que nós queremos falar no vídeo de hoje, porque frequentemente as igrejas ligadas a esse movimento usam palavras aleatórias do inglês para promover os seus encontros e os seus eventos numa linguagem, cá entre nós, que não é uma linguagem eclesiástica, nem tampouco uma linguagem teológica, mas é uma linguagem de empreendedorismo. Guarda essa palavra, que ela é uma palavra-chave. Freestyle significa, literalmente, estilo livre, ou seja, eles não devem filiação a estilo qualquer. Eles têm um estilo próprio, que já não é tão próprio assim, porque se cada igreja com estilo livre faz essa sua apresentação, acaba que esse estilo livre se torna um padrão das igrejas de estilo livre. Complicado, mas é um pouco por aí que essa coisa funciona. É importante também que a gente pense que essas igrejas, elas não estão ligadas às grandes tradições cristãs, principalmente as tradições protestantes, já que existem há muito tempo, são tradições consolidadas e que ao longo do tempo tentaram trabalhar a teologia de acordo com as suas perspectivas e tradições, mas trabalharam de maneira séria. Na verdade, essas igrejas representam uma ruptura em relação às tradições protestantes que nós conhecemos. E boa parte dessas tradições importantes do protestantismo estão sendo sufocadas por conta desse movimento das igrejas freestyle. Estão sendo corroídas por conta desse movimento. E muitas dessas tradições e igrejas ligadas às tradições têm sucumbido diante dessa proposta, porque estão indo atrás daquilo que dá certo, daquilo que tem retorno financeiro, daquilo que tem retorno em termos de membresia, daquilo que tem dado movimento. E algumas dessas igrejas freestyle, inclusive, usam nomes de tradições importantes do protestantismo brasileiro, mesmo que não estejam ligadas a essa tradição na prática. Tem muitas igrejas batistas que se tornaram igrejas freestyle, igrejas de linha metodista, igrejas de linha da Assembleia de Deus, inclusive, que estão aderindo a esse movimento freestyle. Você já deve saber, se não eu conto para você, que aqui no Brasil essas ondas de marketing, de espetacularização da fé nos meios evangélicos protestantes, elas são muito recorrentes e de tempo em tempo acontece uma coisa nova para chamar a atenção para esse movimento. Só dos anos 2000 para cá, nós já tivemos o movimento do G12, o movimento do dente de ouro, o movimento do paletó ungido, da quebra de maldição, da cura interior, da unção apostólica e por aí vai.
São muitas ondas em muito pouco tempo, todas elas tentando fazer uma nova campanha de marketing sobre essas igrejas que aderem a esse tipo de movimento. Quais são as características principais desse tipo de igreja que nós estamos analisando aqui? Primeiro lugar, são as igrejas shoppings. Isso, igrejas shoppings. São aqueles megatemplos, aqueles templos grandiosos que têm uma recepção, às vezes até com uma maquininha de snack, às vezes até com uma maquininha de café, com uma cantina super moderna, super revolucionária. Quando chega no templo, parece muito mais uma sala de cinema do que um templo religioso propriamente dito, e isso não fica apenas na aparência. Isso também é uma linha de se pensar igreja a partir da igreja shopping. O que o shopping nos lembra? Consumo, claro. Clientes que vão para o shopping para consumir e pessoas que trabalham no shopping para prestar serviço para as pessoas que vão lá, para oferecer produtos para as pessoas que vão lá. E as igrejas shoppings têm a mesma lógica, a mesma linha, tá? E vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. As paredes são todas pretas, a linguagem que é usada é uma linguagem muito descolada, uma linguagem muito jovial, o vestuário das pessoas é livre, totalmente livre, não tem mais aquela de usos e costumes que foi tão exagerado durante muito tempo. Os pastores e as pastoras também não tem mais o terno, a gravata, a toga, a camisa de colarinho, nada disso. São roupas descoladas, são roupas leves, são roupas joviais. E também essas igrejas não têm muito apego com doutrinas teológicas propriamente dito. Aliás, né, cá entre nós, teologia para essa turma é algo de comer ou de beber, ou algo estranho que ouviu falar em algum momento. Não tem nenhuma ligação coerente com isso. Sequer tem ligação coerente com os textos bíblicos, só entre nós, né? E outra característica também que é muito forte dessas igrejas é o uso de expressões livres do inglês, como, por exemplo, move, star, power, kingdom, ou outras coisas do gênero. Como eu disse lá no início, são linguagens próprias do empreendedorismo. E essa temática está muito presente nessas igrejas da parede preta, como são mais popularmente conhecidas. Essas igrejas têm uma dinâmica focada nos jovens. E por que nos jovens? Não é por acaso, é um projeto de fato, né? Primeiro, porque esses jovens são os mais familiarizados com as redes sociais, com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, e nada melhor do que jovens para postar, para viralizar e para tornar essas postagens algo muito conhecido, o que acaba gerando um fluxo orgânico muito importante que divulga essas igrejas como nada mais faz nos dias atuais. Por serem jovens também, na teoria, pelo menos, eles terão vínculos com essas igrejas muito mais longevos, claro. Uma senhora de idade pode ter um vínculo de 5, 10 anos, já não tem uma força de trabalho tão ativa como teria em outros momentos, vivem de aposentadoria, a contribuição talvez não seja tão volumosa assim. Já um jovem, principalmente o foco dessas igrejas são jovens de classe média alta, aí muda completamente. Os vínculos denominacionais podem ser muito mais longevos, durar 40, 50 anos, pelo menos em teoria. As contribuições podem ser muito mais ousadas, e até porque eles não contribuem apenas com aquela maneira tradicional de dízimos e ofertas. Tem muitas coisas ali para que ele possa adquirir, para que ele possa comprar também. E outra coisa importante é que esses jovens estão em pleno vigor da sua força física, da sua intelectualidade, e com isso eles podem trabalhar e se envolver de uma maneira muito mais intensa
do que outros grupos mais específicos. E é claro, é sempre melhor ter jovens perto para que as mentalidades possam ser melhor formadas. É melhor você pegar um adolescente, um jovem, no início da sua juventude e formar nele uma mentalidade do que você pegar uma pessoa já adulta, já madura, que já tem uma linha de pensamento formada, seja bom ou ruim isso, né? Agora, falamos bastante de forma. E cá entre nós, né? Forma nem é tão importante assim, embora diz muita coisa sobre movimentos. Mas e o conteúdo disso? A gente até sinalizou algumas coisas aqui muito claras, né? Mas a gente ainda pode falar mais. O conteúdo que é usado por essas igrejas é a teologia coach, que não é uma teologia de verdade, não é uma pregação bíblica de verdade, que leve a sério a exegética, a hermenêutica, que leve a sério o que os textos querem realmente dizer, mas os textos são apenas pretextos para se falar uma linguagem que diz o quanto Deus quer fazer tudo por essa pessoa, o quanto Deus é apaixonado por essa pessoa, o quanto Deus e a igreja estão a serviço dessa pessoa. E, claro, pregações que massageiam o ego dessa pessoa. Pregações que tornam essa pessoa alguém muito infantilizado, achando que ela é vítima de tudo que ela sofre, achando que todas as coisas mais especiais desse mundo são voltadas para ela. Toda a pregação, os louvores, as orações são voltadas para que ela se sinta bem. Tem outras coisas ainda mais graves nisso. São profundamente reacionários em relação à política. E do ponto de vista eclesiástico, essas igrejas e essas lideranças são muito fundamentalistas, bem mais do que os conservadores tradicionais que se tinha nas igrejas de modo geral. Eles exercem uma influência na escolha do voto das pessoas que ali estão, demonizando todas aquelas pessoas que são diferentes do que eles pregam. E muitas vezes eles usam um discurso de ódio, ainda que a linguagem e a roupa seja mais jovial e mais leve, o discurso envolvido nisso é um discurso de ódio, de intolerância às esquerdas, às outras religiões, à comunidade LGBTQIA+, a pessoas que não têm essa visão empreendedora tão claramente definida como eles pensam, porque todo esse movimento faz parte da chamada teologia do domínio. E eu já fiz um vídeo completo sobre a teologia do domínio, o card vai ficar aqui para você assistir na íntegra o que representa isso. Teologia do domínio é uma proposta, é um projeto de poder para gerar influência, dominação em todas as áreas da sociedade, inclusive para terem o controle da política do Estado. E isso representa um perigo, um risco para a democracia e para o Estado laico de fato no Brasil. Isso é um ponto que nós devemos estar nítidos e observando de maneira muito lúcida esse fenômeno que está acontecendo, e não há tempo mais para apenas ficar observando. É preciso compreender isso e é preciso uma proposta que se contraponha a esse tipo de movimento também. Como eu disse, algumas tradições estão sendo cooptadas para esse tipo de lógica, estão aderindo a essa lógica, o que é também profundamente lamentável, porque algumas dessas igrejas estão indo atrás daquilo que dá resultado, não importa de que maneira, e muitas vezes se afastam dos princípios daquela tradição, seja ela batista, metodista, assembleiana, seja ela presbiteriana ou qualquer outra tradição que for, para abraçar
um movimento que mais viraliza, um movimento que mais dá certo. Confesso para vocês que acho que esse movimento já é avançado demais para que a gente tenha um retorno pleno daquilo que representaram as tradições. E é claro que essas tradições também, ao longo do tempo, perderam a sua capacidade de se comunicar com os jovens, com o tempo presente, com o mundo contemporâneo que nós conhecemos hoje. Comunicar-se não significa agir sob demanda, mas é preciso que uma comunicação melhor, que o conteúdo bíblico e teológico seja apresentado de uma maneira mais acessível. Essas igrejas também representam uma comercialização da fé. São consumidores e prestadores de serviço. Essa é a lógica. E também nós devemos perceber uma coisa com muita clareza. Esses movimentos não são igreja. Por mais que a gente tenha críticas, observações, análises a se fazer em relação às igrejas, esses movimentos não são igrejas, são empreendimento religioso. Tem vários empreendimentos, empreendimento no ramo imobiliário, empreendimento no ramo automobilístico, também tem um empreendimento no ramo religioso. As dinâmicas, o formato, a linguagem, é toda uma linguagem voltada para o religioso. Mas, na verdade, o intuito maior é empreender. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Comente aqui embaixo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E é claro que é um dado importante para analisarmos nesse cenário que nós temos vivido. Se você gostou, deixe a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse conteúdo entre os seus contatos e redes sociais. Em breve, nós voltamos para mais um Café com Teologia e eu te espero por aqui.